cumprimentar o desembargador Leandro Paulsen, uma referência para todos nós, né, que atuam no processo penal e que gostam do processo penal. Cumprimentar também o colega de mesa, o Casarré. Acho que nós temos a oportunidade aqui de ouvir profissionais que são referência nas suas carreiras e que isso que engrandece um evento como esse, a possibilidade da gente realmente trocar ideias com membros de outras carreiras e oxigenar um pouco a magistratura. Esses dias eu estive na PUC lá para falar na condição de juiz mesmo, o juiz que sou e sempre você, e reconheci lá o mérito de se levar pessoas de outras carreiras para que a academia também nos ouça. E aqui, da mesma forma, ter pessoas de outras carreiras aqui para a gente ouvir e para a gente poder falar também, trocar ideias. Então, da mesma forma, o Badaró está aqui, que é uma referência no Brasil inteiro de quem estuda processo penal, professor, acho que de todos nós aqui. E também, juntamente com a função de advogado dele, acho que engrandece muito a colaboração que ele nos traz aqui. O Douglas, da mesma forma, um amigo, e falar depois de todos essas referências é realmente complicado. Entendi o recado do desembargador aqui, o tempo é curto, né? Então eu vou tentar ser o mais objetivo possível, até porque pelo passar da hora realmente não dá para a gente perder muito tempo em divagação. Cumprimento também o desembargador Márcio Rocha pela coordenação, como a representante à frente da escola e sempre proporcionando esses cursos de extrema qualidade. Eu estive recentemente em Curitiba assistindo um curso lá, estava o juiz da Corte Europeia de Direitos Humanos, né, o Paulo Pinto de Albuquerque, uma oportunidade realmente de muita qualificação para poder assistir essas personalidades. Bom, vamos lá. O meu tema é o mesmo do colega Casarré, e a gente algumas coisas, é claro, vai haver uma sobreposição, outras, enfim, né, aquilo que a gente não concorda fica apenas na discordância de ideias, mas eu acho que da grande maioria das situações, a gente concorda aqui. Então, eu gostaria de falar sobre o princípio da legalidade quanto aos benefícios. Queria falar sobre a delação premiada unilateral, que para mim é uma das grandes preocupações hoje. Se eu não me engano, o Badaró que disse que concorda que haja possibilidade de colaboração premiada sem que se siga o rito previsto hoje em lei. E o rito em lei é a 12.850. Então, realmente, eu não consigo visualizar a utilização de um instituto como esse, com a gravidade, com a importância e com os efeitos que esse instituto tem, sem que nós tenhamos um procedimento, nem que se aplique por analogia, conforme o artigo básico do CPP, o artigo 3º. Sabemos que o STJ vem reconhecendo a possibilidade de delação premiada sem acordo e sem seguir o procedimento da Lei 12.850. Essa é uma das grandes preocupações que eu tenho. Para mim é um certo retrocesso no tema, porque nós aplicamos a colaboração muitos anos sem um procedimento, mas justamente porque não existia na lei um procedimento. Hoje existe já há 6 anos. E a gente chega na possibilidade de se aplicar esse instituto com todos os problemas que ele traz, sem que se siga o procedimento mínimo previsto em lei. Então, eu não acho que haja como se disse no STJ, que o fato da legislação anterior a 12.850 não prever um procedimento signifique que ela admite a utilização da colaboração premiada sem um procedimento. Eu acho que era uma omissão grave, e a partir da 12.850 essa omissão foi preenchida, pelo menos parcialmente, porque eu concordo sim que há muitos temas, muitos da colaboração,
cuja lei não alcança e que se tem que ainda complementar muitos dispositivos da lei. Agora, admitir colaboração sem ter em vista o procedimento previsto em lei, para mim, é um problema muito sério. Mas, enfim, não é esse o meu tema. Vamos começar a reduzir aqui o foco, o objetivo principal. É, primeiro, a postura do juiz em relação à colaboração premiada. E aqui concordo também quando se diz que a atuação do juiz ela se dá em duas fases bem distintas. A fase de homologação e a fase de sentença. A primeira fase, o primeiro momento é esse. Então, o juiz, segundo o que a lei nos indica, e já trago aqui os dispositivos da lei resumidos, o juiz vai fazer uma verificação externa, formal, quanto ao que constou do acordo de colaboração, para fins de controle judicial. E a lei diz que o juiz pode adequar ou deixar de homologar uma colaboração que tenha problema. Depois eu vou falar da segunda fase. O que eu quero tratar aqui, objetivamente? O que o juiz sindicaliza no acordo de colaboração? E essa é a minha visão, então, claro que está aberto a críticas. Porque durante muito tempo se deixou a entender que essa sindicabilidade do juiz seria muito superficial, muito fraca, que como a lei diz que o juiz deve verificar a regularidade, a legalidade e a voluntariedade, o controle do juiz seria meramente equidistante, externo, quase protocolar, quase como um despachante. Eu tentava dizer, e hoje me parece que a jurisprudência evoluiu para isso já, o acordo homologado ele traz efeitos, ele tem consequências. E eu concordo com quem disse, me desculpa que eu não me lembro, eu tenho anotado ali, não sei se não foi o desembargador Abel. O principal momento é este. A fase mais importante de atuação do juiz, na minha visão, é no momento em que ele homologa o acordo de colaboração premiada. Por algumas razões que eu vou tentar resumir aqui. A primeira, sim, principal, são os efeitos do acordo de colaboração. Já foi dito aqui suficientemente, acordo vincula depois de estar homologado. O acordo homologado gera um direito subjetivo ao colaborador aos benefícios previstos no acordo. Então, se o juiz não tiver um critério um pouquinho mais avançado de sindicabilidade nessa fase de homologação, quando que ele vai ter? Se depois, na segunda fase, a de sentença, esse acordo já vinculou o juiz, se preenchidos os compromissos a que o colaborador se comprometeu. Se o Supremo Tribunal Federal, desde o HC 127.483, fala que acordo homologado gera direito subjetivo para os princípios básicos, princípio da boa-fé, princípio da confiança e princípio da segurança jurídica. Então, se convidou o colaborador a fazer um acordo, se estipulou os compromissos que ele deveria observar e se prometeu a ele prêmios. Se o colaborador cumprir os compromissos dele, e por isso que eu digo que o acordo é vinculante, ele é condicionado pelo cumprimento das obrigações do colaborador. Mas se ele cumprir com aqueles compromissos aos quais ele se comprometeu, ele passa a ter direito subjetivo ao benefício estipulado no acordo. Então, para mim, a principal razão para se qualificar a sindicabilidade do acordo de colaboração é esses efeitos de direito subjetivo. Para mim, só isso já seria suficiente para exigir do juiz, ao homologar um acordo, uma postura um pouco mais
concreta, de verificação, porque depois ele não vai poder adequar o acordo por ele estar, por exemplo, desproporcional. E aí vamos à segunda razão pela qual é importante, ao homologar o acordo, exercer um crivo efetivo. Porque, e aí já foi dito aqui, matéria de legalidade, não sejamos tão restritivos no que é matéria de legalidade. Por exemplo, proporcionalidade, relação de equilíbrio entre benefícios e efetividade colaborativa é algo que deve ser observado e é matéria de legalidade, porque a lei em diversos dispositivos, vou poupá-los aqui de ficar dizendo os dispositivos da lei, em diversos dispositivos ela não só indica claramente, mas ela afirma que o principal vetor para se verificar a extensão do prêmio é a eficácia da colaboração. Ou seja, a lei diz que deve haver um equilíbrio entre prêmio e colaboração e efetividade. Portanto, se deve haver um equilíbrio, isso é matéria de legalidade, o juiz deve verificar, num juízo horizontal, do que consta do acordo, se há uma relação de equilíbrio, de proporcionalidade entre os benefícios concedidos e aquilo que se espera, aquilo que se busca, a potencialidade de efetividade da colaboração. Então, aqui, quer dizer, a lei não nos traz todas essas soluções. Mas a gente tem que construir o seguinte: se a lei diz que na sentença o juiz vai verificar o que constou do acordo e a eficácia da colaboração, a lei já está nos indicando. O que constou do acordo é importante, é relevante. E o que vai definir como principal vetor da extensão do prêmio é a eficácia da colaboração. Então, o que o juiz vai tentar avaliar? E eu sei que isso é difícil, mas não é porque é difícil que o juiz vai deixar de controlar. A eficácia virtual da colaboração, a partir do que consta ali. O que se busca com essa colaboração e qual a potencialidade efetiva indicada por essa colaboração. A orientação conjunta número 1 de 2018 do MPF já fala disso, quando ela diz que tem que se definir no acordo e nos seus anexos a potencialidade desta colaboração. Isso nada mais é que a eficácia virtual que o juiz deve verificar, porque, já disse, direito subjetivo e a questão de legalidade, de equilíbrio, de proporcionalidade entre o que constou, entre os efeitos do acordo e os prêmios ao colaborador. Então, para mim, essas duas questões já praticamente resolvem, na minha visão, que a sindicabilidade do juiz ao homologar um acordo, ela tem que ser um pouco mais concreta e efetiva, inclusive, repito, verificando a relação de proporcionalidade entre benefícios e prêmios. Claro, além disso, a eficácia da colaboração é pressuposto de utilização do instituto. A lei também deixa claro que só vai se fazer acordo de colaboração premiada se daquela colaboração tiver resultados explícitos e especificados em lei. Portanto, esses resultados são a eficácia que se busca. Logo, é pressuposto da colaboração que ela tenha eficácia. E o juiz, ao homologar o acordo, ele tem que fazer uma verificação, no mínimo de aparência do que consta nos relatos e naquilo que se busca, desta eficácia e dessa proporcionalidade, prêmio e benefícios. Para objetivar, essa discussão foi feita bem aprofundadamente na petição 7074, na questão de ordem da petição 7074 no Supremo Tribunal Federal,
onde se discutiu basicamente duas coisas. O acórdão é bem extenso, acho que vale muito a pena ler esse acórdão, porque todas essas discussões estão ali, e se disse o seguinte: primeiro, um problema dos tribunais. Por quê? De quem é a competência para homologar o acordo? É do ministro relator, no âmbito do STF, do STJ, e nos tribunais é do desembargador relator daquele procedimento. Então veio uma discussão. Como que a competência para homologar vai ser do relator apenas, se esse acordo homologado vai vincular o pleno? Porque é isso que se diz. Se o acordo homologado vincula a segunda fase, vincula o pleno do tribunal no momento da sentença. Então, vários ministros afirmaram, ou afirmam, que a competência para homologar o acordo deveria ser do pleno e não do ministro relator. Está lá na petição. Prevaleceu um entendimento que eu acho mais correto, quer dizer, aí aqui a gente tem uma distorção, né? A excessiva competência do Supremo é um problema já, né? Competência originária. Se a gente der para o Supremo mais essa competência de discutir homologação de acordos no seu pleno, é um problema grave de tempo, de eficiência, de duração razoável dos processos. Imagina os 11 ministros sentados para discutir a homologação do acordo. Bom, é um problema, isso está dito na petição. A solução que se deu pela maioria foi: a competência para homologar o acordo é do ministro relator. Cabe a ele fazer a verificação disso que eu estou dizendo para os senhores. Toda essa sindicabilidade é feita pelo ministro relator. E mesmo assim, esse acordo homologado vincula o pleno depois. Então, esta foi a afirmação feita pelo Supremo. O que eles disseram foi: uma alteração posterior daquilo que constou do acordo, por exemplo, dessa relação de equilíbrio entre os benefícios e o prêmio, uma alteração posterior somente com base em fatos supervenientes ocorridos ou verificados durante a instrução. O juiz não pode, na segunda fase, alterar o critério de verificação e dizer: não, eu acho que esse benefício aqui está um pouco exacerbado, eu vou reduzir um pouco a dimensão do benefício. O Supremo diz que não pode. Por quê? Princípio da boa-fé, da segurança e da confiança. Portanto, o acordo vincula, e o que os ministros devem fazer é verificar se confirmaram aquela potencialidade de eficácia, se a eficácia virtual se confirmou, e se não tem nenhum fato novo que surgiu na instrução que possa gerar uma alteração. Então, vejam, mesmo no Supremo, acordo homologado singularmente vincula o pleno. Então, isso reforça ainda mais a exigência de uma sindicabilidade concreta do juiz no momento da homologação do acordo. Seguindo, tentando cumprir a promessa de não ser tão prolixo aqui, segunda fase, seguindo então, efeitos das declarações do colaborador. Aqui é a questão da eficácia, da efetividade das palavras do colaborador e os momentos de verificação da efetividade das palavras dele e os efeitos que essas palavras podem ter. O Supremo, em mais de uma oportunidade, já deixou claro que a simples palavra de colaborador é suficiente para abrir uma investigação. Tranquilo. Eles disseram que a razão de ser
principal da colaboração é permitir a instauração de uma investigação preliminar para fins de se verificar, de se aprofundar a investigação. Então, até aqui, acho que não tem muita dificuldade. As questões começam a se complexar um pouco nos outros efeitos, nas outras possibilidades de efeitos das palavras do colaborador. É claro que para abrir uma investigação é preciso ter um crivo concreto, no mínimo, quanto à confiabilidade intrínseca dos relatos. Quer dizer, não basta simplesmente colher palavras do colaborador sem verificar a questão da confiabilidade intrínseca mínima que tem que ter, e até um pouco mais, né, porque o colaborador ele participou, né, dos fatos que estão se investigando. Então, ele tem um conhecimento mais concreto. Ele tem que dar um indicativo minimamente seguro para permitir que se abra uma investigação com base nas palavras do colaborador. Mas a questão começa a ficar um pouco complicada quanto aos efeitos, por exemplo, para fins de medidas cautelares. Pode decretar uma prisão preventiva apenas com base em palavras de colaborador ainda não corroboradas, né? Essa é a pergunta. Bom, eu entendo que não. No meu entender, os pressupostos para a imposição de uma prisão preventiva, de uma medida cautelar que atinja pessoalmente, né, a liberdade, ele tem que dar um passo além e tem que haver uma corroboração mínima das palavras do colaborador para se permitir que haja, então, uma aplicação de uma prisão cautelar com base apenas, né, no que decorrer de uma colaboração premiada. Tem um precedente da Corte Europeia de Direitos Humanos, caso Labita contra Itália, em que a Corte reconhece os riscos de se manter alguém preso por longo tempo com base tão somente em um acordo de colaboração, nas palavras de um colaborador. A Corte deixa entender que até se poderia determinar uma prisão preventiva com base tão somente nas palavras de um colaborador, embora ela diga que haja riscos nisso. O que ela diz é que não se poderia deixar o sujeito muito tempo preso tão somente com base nas palavras do colaborador. Seria importante que, em breve, num curto espaço, houvesse um início de corroboração para permitir a manutenção da prisão. Mas, ainda assim, mesmo com esse precedente da Corte, eu entendo que, para fins de prisão preventiva, de medida cautelar de natureza pessoal, seria fundamental que houvesse algo mais além da simples palavra de colaborador. E medidas cautelares de natureza probatória, por exemplo, uma busca e apreensão, poderia se determinar apenas com base em palavras de colaborador? Aqui eu não encontrei, pelo menos na nossa jurisprudência dos tribunais superiores, precedentes. Tendo a concordar com o Andrei Borges de Mendonça, que vai falar com os senhores amanhã. Ele admite que se decrete uma cautelar de natureza probatória somente com base em relato de colaborador, porque ele diz que é claro que se precisa corroborar as palavras do colaborador, mas para isso é preciso que avançar nas medidas investigativas. Então ele diz que uma medida cautelar de natureza investigatória, ela exatamente busca isso, avançar no ponto de vista da investigação. Quer dizer, tentar buscar a corroboração das palavras do colaborador.
Então, se não se admitisse sequer uma medida investigativa para fins de tentar buscar a corroboração, se estaria numa tautologia. Por quê? Porque para dar efeitos à colaboração seria preciso avançar. Mas para avançar, só tem as palavras do colaborador. Então o Andrei disse que, bom, para eu avançar às vezes, eu vou ter somente a palavra do colaborador. E a medida cautelar de natureza investigativa, como o próprio nome diz, ela pretende aprofundar a investigação. Então eu concordo que haja, dependendo do caso, né, gente? Claro que nós temos que analisar cada caso. Em tese, eu admito, sim, que haja uma medida cautelar de natureza probatória com base tão somente em palavras de colaborador. Recebimento de denúncia. Assim, em tese, nós estamos falando aqui em tese, eu entendo possível recebimento de denúncia tão somente com base em palavras de colaborador. Essa discussão ela já chegou no STF em mais de uma oportunidade. Inicialmente, eu acho que quando os ventos estavam para um lado, o Supremo admitiu o recebimento de denúncias apenas com base em palavras de colaborador. Eu cito aqui, por exemplo, o inquérito 4118 de 2018 e também inquérito 3982, esse de 2017. Bom, chega um determinado momento que eu acho que o vento muda, né? Os senhores estão vendo isso, e parece-me que uma postura mais restritiva começa a chegar no Supremo. Eu não vou entrar aqui no mérito disso, enfim, mas só para dar a notícia de que, mais recentemente, os entendimentos estão sendo por não admitir o recebimento de denúncia com base apenas em palavras de colaborador, por exemplo, inquérito 4074 e o inquérito 3994. Em ambos, o ministro Edson Fachin ficou vencido e prevaleceu um entendimento de que não se admite recebimento de denúncia com base apenas nas palavras de colaborador. Eu vou dar só a notícia aqui, porque daqui a pouco eu volto nesse tema e eu vou dizer aqui porque eu acho que aqui tem um problema na interpretação do Supremo. Bom, para fins de condenação, óbvio, a lei diz, as palavras do colaborador, para condenar, elas têm que estar corroboradas por outros meios de prova, né? Então, parece que não tem muito sentido a gente aprofundar isso, pelo menos quanto a exigência de que, para fins de condenação, tem que se ter dados, elementos concretos de corroboração. Só que eu sigo, né? Porque o problema continua com novas questões aqui que começam a surgir, principalmente, eu acho que a partir dessa mudança de ares na visão da colaboração. Essa exigência de corroboração das palavras do colaborador, ela está lá no parágrafo 16 do artigo 4º da Lei 12.850. E ela diz que nenhuma sentença condenatória será proferida com fundamento apenas nas declarações de agente colaborador. Por que eu acho importante ler o artigo? Porque ele é específico. Ele diz que para condenar é preciso corroboração. Só que o que está acontecendo no Supremo é uma antecipação dessa aferição de efetividade. Porque nos precedentes que eu disse para os senhores que o Supremo não admitiu o recebimento de denúncia com base em palavras de colaborador, o que a Corte fez foi simplesmente antecipar a exigência do parágrafo 16, que é para fins de condenação, jogar essa exigência bem antes para a fase preliminar de recebimento da acusação. E o Supremo diz, ipsis literis,
que se nenhuma sentença condenatória será proferida com fundamento apenas em declarações de colaborador, é lícito, segundo eles, é lícito concluir que essas declarações por si sós não autorizam a formulação de um juízo de probabilidade de condenação e, por via de consequência, não permitem um juízo positivo de admissibilidade da acusação. Bom, eu não vou falar aqui de standard de prova, né? Mas, assim, resumidamente, para fins de recebimento da denúncia, o que se exige contra provas é uma coisa, para condenação é outra. A lei limitou o livre convencimento judicial e uma restrição lá na liberdade dos meios de prova, dizendo que não se pode condenar apenas com base nas palavras do colaborador. É uma medida restritiva da lei quanto aos dois princípios básicos, o princípio do livre convencimento e da liberdade de provas. Aí o Supremo pega esse artigo que limitou para fins de condenação, antecipa e joga lá para a fase de recebimento de denúncia. Eu pergunto para os senhores, para que serve a instrução judicial, se não é também para colher exatamente esses elementos de corroboração? Quer dizer, o Supremo impede que se dê curso à fase de instrução, que pode, obviamente, colher, né? Você pode ter uma prova testemunhal na fase de instrução que traga a corroboração. E aí o Supremo diz, bom, se para condenar eu tenho que ter os elementos de corroboração, então para eu abrir o processo eu também tenho que ter. Não, né? Quer dizer, parece bem claro que as análises que tem que se fazer nessas duas fases são distintas. Até porque, repito, para que serve a instrução judicial? Então, não consigo entender esse tipo de entendimento do Supremo, repito, com toda o respeito, até por isso eu trago os precedentes, né, justamente pelo respeito que se tem a eles, e acho que é função nossa fazer o debate. Bom, quanto ao significado da corroboração, eu vou tentar também aqui ser bem breve, assim. Corroboração não significa que o elemento de corroboração tem que ter autossuficiência para fins de embasar a condenação. Porque se a gente chegar nessa conclusão, a gente vai dizer que, então, na realidade, as palavras do colaborador em juízo, elas não teriam efeitos nenhum. Por quê? Porque se toda a prova da culpabilidade tem que ser externa às palavras do colaborador, eu estou retirando das palavras do colaborador a força de meio de prova no processo. O que os elementos de corroboração têm que fazer é isso, é corroborar as palavras do colaborador. E aí tem uma doutrina americana que faz a distinção, corroboration. É um elemento que reforça a veracidade de outra prova. No caso aqui, o meio de prova é as palavras do colaborador. E o que a corroboração tem que fazer é reforçar a credibilidade das palavras do colaborador. Então, esse significado de corroboração que eu acho importante que a gente tenha bem claro, porque senão a gente vai chegar num entendimento de dizer que é indispensável que toda a prova da culpabilidade esteja externa à colaboração, e não é isso. A colaboração tem que estar apoiada em elementos que confirmem a sua veracidade. Mas não significa que esses elementos que confirmem a sua veracidade têm que ser prova autossuficiente para fins de condenação. Importância de saber o que é corroboração. Aí tem outro posicionamento do Supremo que é bem complicado e que eu acho importante trazer aqui, que é exatamente esse: documentos produzidos unilateralmente pelo colaborador. Por quê? O Supremo diz, em resumo, que a corroboração não pode decorrer de algo originário no próprio colaborador.
Então, por exemplo, digamos que o colaborador, na época do cometimento dos fatos, dos crimes, tenha produzido documentos que posteriormente vão ser utilizados no processo como prova. Aí o Supremo vem e diz: documentos produzidos pelos próprios colaboradores, a exemplo de anotações, registros, planilhas, etc., não se prestam para fins de corroborar as palavras do colaborador. E tem até uma questão mais importante aqui, quando ele diz que a contabilidade paralela ela foi criada pelo próprio colaborador, só que ele fez a contabilidade paralela antes, no momento do cometimento dos crimes. Então, o que o Supremo vem dizendo é que elementos produzidos unilateralmente pelo colaborador, eles não se prestam para fins de corroboração. Como se o simples fato de depois ele colaborar iria alterar a natureza independente daqueles documentos criados por ele numa fase em que ele sequer sonhava que ele ia responder um processo e que ele ia ser um colaborador. Então o Supremo ele não deixa a entender, ele afirma que documentos unilaterais produzidos pelo colaborador não se prestam para fins de corroboração. Pelo menos disse isso já em dois precedentes. Quer dizer, desnatura um elemento de prova concreto que foi criado numa fase autônoma, odierna aos crimes praticados e retira a força probante desses elementos. Então, eu trago isso exatamente para a discussão, porque eu acho que isso é uma falha na concepção aí do que sejam elementos de corroboração e de que o simples fato dele depois ter se tornado um colaborador não vai desnaturar o que ele produziu antes, quando cometia os supostos crimes, né? Quanto a mutual corroboration, bom, aqui o Casarré acho que já adiantou um pouco a minha posição. De fato, o Supremo diz que corroboração cruzada não serve, quer dizer, não se atinge o que a lei exige no parágrafo 16 do artigo 4º, apenas na soma de palavras de colaboradores. É preciso que ao menos uma delas esteja corroborada por elementos externos. Disse isso pela primeira vez, acredito eu, no HC 127.483. Só que disse algo importante, com o qual eu concordo. Ele diz que a redação da nossa lei se inspira diretamente no artigo 192, parágrafo 3º, do Código de Processo Penal italiano. Concordo, é isso mesmo, nossa lei ela se inspirou diretamente num artigo, num dispositivo da lei italiana. O problema é, e aqui eu vou resumir pela hora, na Itália, mesmo com um dispositivo quase similar ao nosso e que inspirou o nosso, eles aceitam a figura da mutual corroboration. Eles aceitam que haja a corroboração cruzada, que uma, duas, três ou quatro palavras de colaborador somadas podem sim preencher a exigência da lei. É claro que as discussões lá são muito extensas, tem dois tipos de posicionamentos, um deles que visualiza a limitação legal como uma limitação qualitativa, ou seja, que os dados de corroboração teriam que ter natureza diversa, portanto, mais de uma palavra de colaborador não seria suficiente para preencher o requisito da lei. Mas prepondera a concepção da limitação quantitativa, porque quando a lei diz que são necessários outros elementos, ela não faz uma restrição quanto à natureza desses outros dados de corroboração. Então,
aonde a lei não restringe, se admitiria a utilização do que eles chamam de liberdade da natureza dos dados de corroboração. Inclusive, um precedente da Suprema Corte de Cassação da Itália afirma isso, aceita que a corroboração se dê apenas com base em palavras de colaboradores. É claro que eles exigem uma aferição bem concreta de pelo menos 4 fases, e aqui eu vou terminar dizendo quais são. Diz que tem que se analisar concretamente, fundamentadamente, a questão da credibilidade de cada um dos declarantes, tem que se analisar atentamente a credibilidade intrínseca dos relatos, tem que se analisar também se não houve nenhum indicativo de sugestionamento ou de acordo recíproco entre os colaboradores. E aí tem um dispositivo da lei italiana que impede que o mesmo advogado seja defensor de mais de um colaborador, justamente para evitar que haja esse sugestionamento, né, ou essa gestão entre os colaboradores. Então, eu acho importante isso, que acho que a discussão sobre a mutual corroboration ainda é um pouco superficial, se embasa num dispositivo de lei estrangeiro, cuja jurisprudência majoritária na aplicação desse dispositivo admite que haja mutual corroboration. Então, é claro que eu sei que isso é uma questão ainda complexa, sei que os desembargadores já se curvaram algumas vezes sobre isso, é importante a gente ter atenção no desdobramento disso, mas de qualquer maneira eu queria trazer essa experiência de um ordenamento comparado que influenciou o nosso e que aceita que haja a possibilidade da mutual corroboration. Certo? Obrigado.